Este governo do Bolsonaro é marcado pela confusão, pela inexperiência, pela ineficácia e pela desinformação. Eles vêm, divulgam uma medida, isso tem uma tremenda repercussão negativa e eles voltam atrás, eles recuam. Isso foi feito em várias circunstâncias já, e ontem o que foi anunciado, primeiro foi uma derrota tremenda para o governo no parlamento, porque os deputados se reuniram para convocar o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, para explicar esses cortes do MEC nas universidades e institutos federais, cortes de 30% que podem deixar algumas universidades inoperantes, sem poder funcionar, ter que fechar as portas. E logo após essa convocação, que se dará hoje, o ministro vai ter que comparecer hoje no parlamento para dar explicações, alguns deputados da base aliada, inclusive, se encontraram com o Bolsonaro e divulgaram que o Bolsonaro ia voltar atrás com relação a esses cortes. Dentre esses deputados você tem líderes do PSL como o delegado Valdir, do Novo, o Marcel Van Hatten, do Podemos, o José Nelton e do Cidadania, Daniel Coelho. O Diego Garcia, que participou da reunião, disse o seguinte: o presidente falou que não haverá contingenciamento na pasta de educação. Isso teria ocorrido às 6 horas da tarde ontem. Só que depois esses deputados indicarem que haveria um recuo do governo em relação a esses cortes, tanto o MEC quanto a Casa Civil, quanto o Ministério da Economia desmentiram isso. Falaram que isso nunca ocorreu. Inclusive, alguns desses deputados disseram que eles viram o presidente Bolsonaro ligando para o Weintraub, para o ministro da Educação, falando sobre isso. E depois desmentiram, falou que nunca ocorreu. Então, assim, você tem uma versão de alguns deputados, na verdade é um grupo de deputados ali, e a versão oficial do governo. Então, sim, mais uma vez, um desencontro de informações. Quem está mentindo nessa história? Os deputados estão mentindo, vários deputados que corroboram essa informação de que o governo voltaria atrás, ou o governo está mentindo, ou o Bolsonaro e sua trupe que estão mentindo nesse momento. O que se entende que essa estratégia que eles utilizam, né, de dar uma informação, depois desmentir, depois negar, é um modo que eles têm também para desacreditar a imprensa. Sendo assim, os eleitores do Bolsonaro, quem não é eleitor também do Bolsonaro, fica desconfiando do que recebe pela imprensa, pelos jornais, pelas revistas. Se haverá um recuo ou não em relação a esses cortes no MEC, a gente não sabe ainda. Então, como eu disse, hoje haverá a sabatina do Weintraub no parlamento. E no Brasil inteiro, gente, isso é muito importante, haverá manifestações, protestos de estudantes, de professores universitários, de funcionários de universidades que irão para as ruas, farão uma paralisação nacional contra esses cortes e também para mostrar à população a importância das universidades, do que se faz no ambiente universitário, das pesquisas científicas. Porque esses cortes aqui, eles não vão prejudicar apenas o funcionamento físico das universidades, porque são cortes que vão afetar conta de luz, conta de água, funcionários terceirizados, mas também afetará a pesquisa científica. Então isso prejudicará de modo muito grave, muito sério, o conhecimento no Brasil. Trabalhos científicos que já estão em andamento e que terão que ser suspensos por causa desses cortes absurdos de um governo inexperiente e caótico. Eu vou deixar para vocês aqui, no comentário fixado, uma reportagem que apresenta os horários e onde ocorrerão essas manifestações, em várias capitais do Brasil. Então, se você for de São Paulo, por exemplo, o protesto começará às 2 horas da tarde na Avenida Paulista. Em Brasília, a partir das 10 horas da manhã, na frente do Museu da República, na Esplanada dos Ministérios. Às 15 horas, no Rio de Janeiro, terá um ato na região da Candelária. Em Curitiba, começará bem cedo, às 8h30 da manhã, em frente ao prédio da Universidade Federal, na Praça Santos Andrade, e depois eles vão seguir até o Centro Cívico em protesto. Inclusive, o que você tem visto também é que não apenas as universidades federais, institutos federais, mas também outras escolas estaduais e municipais, em alguns casos, vão aderir também à manifestação. Escolas particulares também vão aderir a isso, porque esse ataque ao conhecimento não é apenas uma questão de universidades federais. Não é apenas uma questão de institutos federais, mas um ataque ao conhecimento em si. Eles estão atacando a história, tentando revisar a história, tentando reescrever a história da ditadura, por exemplo, história do nazismo. Então é um ataque frontal ao nosso passado, aquilo que nos ensina grandes erros do passado que devem ser evitados, como a ascensão do fascismo, por exemplo. Por que a gente não pode permitir que governantes autoritários, populistas, utilizem e manipulem a população para atacar o conhecimento, para atacar professores, para atacar a imprensa, para queimar livros, para atacar professores de filosofia e sociologia, por exemplo. O passado nos ensina muito sobre esse presente agora que a gente está vivenciando. É um ataque à ciência também, é um ataque ao conhecimento científico, a pesquisas científicas. Você tem um núcleo do governo, como a Damares, por exemplo, que é contra a teoria da evolução, que é contra Darwin, que é contra a principal teoria científica para compreender a vida na Terra.
como se desenvolver as espécies. Você tem pessoas nesse governo que são obscurantistas, que são anti-ciência, que são anti-conhecimento, que são anti-professores. Esses projetos que foram erguidos nos últimos anos aí de escola sem partido, eles são essencialmente um ataque aos professores, à autonomia dos professores, a uma quebra de credibilidade e de autoridade do professor em sala de aula. A intenção mais básica desse desmonte da educação, desse ataque aos professores, é, em grande medida, um ataque ao senso crítico, ao pensamento crítico, à reflexão, que você, enquanto cidadão e eleitor, olhe os seus governantes e fiscalize esses governantes e critique os erros deles, para que isso não se repita no futuro, para que você possa votar mais conscientemente. Esse ataque à educação que a gente tem visto agora, nessas últimas semanas, é uma estratégia recorrente, clássica, de governos autoritários, de governos repressivos, com governos de viés fascistoide ou ditatoriais. As primeiras vítimas de ditaduras são professores universitários, são intelectuais e são estudantes universitários. Então é muito importante que esses alunos e professores saiam às ruas, demonstrem satisfação em relação ao governo e que sirvam de primeiro movimento de resistência clara nas ruas ao governo. Porque uma coisa é você vir na internet, vir no Facebook, vir no Twitter, vir no YouTube e reclamar. Todo mundo pode fazer isso. Mas esse movimento popular de ir para as ruas, isso tem um poder enorme e ainda é um movimento real de transformação. É impossível menosprezar e subestimar o poder das vozes nas ruas. Então, se você for estudante, se você for professor, ou se você for oposição ao Bolsonaro e puder se unir a esse movimento, estar nas ruas hoje com os professores, com os alunos, em favor da educação, em favor do conhecimento, é muito importante sua presença lá. E o que eu vou pedir para vocês também, se vocês forem participar dessas manifestações, é para a gente fazer um trabalho aqui de jornalismo comunitário, de jornalismo coletivo. Se vocês estiverem lá, de vocês me mandarem fotos e vídeos das manifestações para fazer um vídeo amanhã mostrando a escala, a magnitude do que ocorreu no Brasil hoje. Então vocês podem subir seus vídeos no Facebook, ou no Twitter, ou no próprio YouTube e me mandar o link aqui. Vocês podem entrevistar as pessoas, podem narrar o que está acontecendo para que eu possa montar um vídeo aqui com a participação de vocês, de alunos, professores, funcionário de universidades, ou jornalista, ou quem estiver na rua nesse dia, acompanhando as manifestações, para a gente ter uma noção. Eu não poderia estar aí porque eu estou fora do Brasil, mas eu quero saber o que está acontecendo e também poder mostrar para as pessoas, porque provavelmente a cobertura da imprensa será bastante tímida, então a gente pode usar aqui o canal, pode usar esse megafone que a gente possui aqui para mostrar a luta de vocês, a luta pelo conhecimento, a luta pela educação, a luta pelas universidades. E eu espero realmente que esse momento hoje, essas manifestações de professores e alunos e de cidadãos em defesa da educação, seja o primeiro momento de realmente uma resistência real nas ruas contra esse governo. É simplesmente impressionante ver quão rapidamente esse governo está se desintegrando. Apenas 5 meses de governo e eles já conseguiram atacar os militares que estão na base do suporte político deles, atacar professores e alunos, atacar todo tipo de minoria. Então, assim, os alunos, os estudantes, eles sempre estiveram à frente de protestos e de transformações sociais nesses últimos 100 anos. Então vocês aí serão agentes de mudança. E também é inacreditável pensar que a gente tem um presidente que é uma vergonha internacional. Como vocês sabem, ele tinha um evento programado para receber o prêmio de Pessoa do Ano em Nova York, foi rechaçado, foi expulso de Nova York praticamente, agora ele vai para Dallas e já estão organizando também manifestações contra o Bolsonaro em Dallas. Ele é uma persona não grata em Barcelona, ele não pode ir para Barcelona. Eu não me lembro, realmente não me lembro, na história recente da democracia brasileira, de nenhum outro caso de presidente que tenha sido tão humilhado internacionalmente, tão execrado publicamente quanto o Bolsonaro. É uma vergonha. O presidente do Brasil e o governo atual é uma vergonha no Brasil e fora. E com razão. Há muitas razões para execrar, para rechaçar e para rejeitar esse governo absurdo e, como eu disse, obscurantista, retrógrado, reacionário, tocado por um grupo de pessoas completamente insanas. Então, reforço o convite para quem puder participar das manifestações hoje. Eu vou deixar na descrição aqui uma reportagem da Folha de São Paulo que tem a descrição dos eventos nas capitais do Brasil. Então vão lá, participem, se organizem, protestem, se manifestem, demonstrem que vocês não vão aceitar de maneira passiva e em silêncio os desmandos desse governo. E me mandem seus vídeos, suas fotos, seus depoimentos também, para que eu possa fazer um vídeo amanhã mostrando os protestos pelo Brasil. Vamos juntos fazer barulho e mostrar que nós não vamos nos calar. Um grande abraço a todos vocês e vamos lutar pelo conhecimento. Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.